para estes últimos dias. É um programa diferente para despertar os filhos de Deus no tempo atual. Estamos nos dias finais deste mundo. Os acontecimentos mundiais nos mostram a aproximação de uma grande catástrofe trazida por um Deus santo, que não pode suportar o pecado. O fim de uma raça pecaminosa está próximo. As comportas dos céus se abrirão para fazer descer fogo sobre a terra. Os cataclismos devem aumentar. Ciclones, maremotos, guerras, inundações, crimes, roubo em toda parte, terremotos, secas, fomes. O sol deve continuar a esquentar. As doenças incuráveis devem continuar aumentando. As igrejas denominacionais e tradicionais humanas devem continuar aumentando aos milhares. Os falsos profetas devem continuar aumentando. As grandes massas da humanidade devem continuar sendo enganadas até o ponto culminante da intervenção divina. Portanto, salvai-vos no meio desta raça corrompida e pecaminosa. Prosseguimento a este programa, graves mensagens para esses últimos dias. Portanto, hoje nós vamos falar a respeito dos dízimos e as ofertas de Malaquias 3, 8 a 10. Pois este é um texto muito explorado por muita gente que fizeram da igreja um meio de vida comercial. Portanto, nós queremos deixar bem claro para que você veja o que a palavra de Deus diz a respeito do assunto. O texto que nós estamos considerando é Malaquias 3, 8 a 10. É um texto muito conhecido pelos chamados missionários, pastores, não sei o que mais lá, muitos títulos. Eles se valem muito desse texto para colher dinheiro do povo. Portanto, nós queremos ler o texto na íntegra e ver como realmente o texto está falando e para quem Deus deu os dízimos e as ofertas, de Malaquias 3, 8 a 10. A leitura do texto que nós vamos fazer é versículo 8 do capítulo 3 de Malaquias, declara: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos sobrevenha a maior abastança. Portanto, note bem que o texto aqui está referindo a uma nação que estava roubando do Senhor. Aqui não está falando no plural, está falando singular. Roubais a mim toda a nação. É claro que nessa época que foi escrito isso aqui, é a única nação que pertencia a Deus, que era representar o povo de Deus, era a nação de Israel. O Israel literal lá, portanto, não estava referindo ao Brasil, nem nenhuma nação aqui da América do Sul, pois essas nações nem existiam na época. Portanto, a nação que está referindo aqui é a nação de Israel. E aí, além do mais, o texto declara o seguinte, no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa
tesouro para que haja mantimento em minha casa. Então era mantimento. O dízimo, primeiro, era devolvido em mantimento, não era em dinheiro. Já começa por aqui a tapeação dos religiosos, porque o dízimo era devolvido em mantimento. Agora nós queremos ver para quem Deus deu seus pertences. Já que Deus não consome coisas materiais, Ele deu para alguém. Será que deu para a sua igreja? Será que deu para essas igrejas aí com vários nomes, como tem muitas delas? Todas elas cobrando dízimo? Milhares delas estão aí, todas elas se valem desse texto e diz que se não pagar lá, não devolver o dízimo lá, está roubando do Senhor. Agora esse Senhor, Deus, eu sei que não é, porque Deus não deu nada para esse povo. Deu nada para essa igreja que surgiram depois que os apóstolos morreram. Então note bem, a declaração que nós vamos ler aqui no livro de Números, capítulo 18 de Números, versículo 20 em diante, vai falar para quem que Deus deu os dízimos e as ofertas. Então, se Ele deu para alguém e outros que estão tomando posse, então essas pessoas podem muito bem ser enquadradas como raptores, ou, por que não dizer outros nomes muito pior, né? Porque eles estão passando a mão nas coisas alheias. Portanto, aqui no livro de Números, capítulo 18, versículo 20 em diante, declara o texto: diz também o Senhor a Arão. Arão foi o primeiro a ser escolhido como sacerdote em Israel, que era da tribo de Levi. É tanto que Arão ficou sendo o sumo sacerdote. Declara o texto: diz o Senhor também a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a sua parte e a sua herança, no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi, Levi é uma das tribos de Israel, que não herdaram nenhuma área de terra da Serra da Promessa. Portanto, se alguém não sabe o que é Levi, a tribo de Levi, é só ler lá em Apocalipse capítulo 7, veja lá, as 12 tribos de Israel, entre elas existe a tribo de Levi. E continua o texto declarando, versículo 21, e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que exerce o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o seu pecado e morra. Mas os levitas administrarão no ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Portanto, se alguém quer uma prova de que a tribo de Levi não herdaram nenhuma área de terra, eles foram desherdados dos bens materiais para ter o direito nos dízimos e nas ofertas do povo, porque com aquele dinheiro era mantido as despesas dos santuários, candelabro, era o sustento dos cantores, porteiros, e mais ainda, não somente os levitas beneficiavam dos dízimos. Nós vamos ver na Bíblia que além deles, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres eram todos beneficiados com o dinheiro do dízimo, porque o texto de Malaquias declara: para que haja mantimento em minha casa. Então note que é muito diferente da forma em que os religiosos de hoje estão usando o texto de Malaquias apenas para extorquir dinheiro para sua boemia. Conforme eu vi lá, o indivíduo vendeu o cavalo, já estava o pastor lá: ô irmão, não vai pagar o dízimo do cavalo? Quer dizer, isso é uma tapeação. Então vejam aqui, para continuar, versículo 24, capítulo 18 de Números, declara: porque os dízimos dos filhos de Israel que oferece o Senhor por confissão alçada, tenho dado por herança ao levita. Então note bem, Deus deu para a tribo de Levi, que era desherdado. Deus não deu os seus pertences para nenhuma dessas igrejas aí, não. Nenhuma dessas igrejas está usando a Bíblia aí, pegando o texto de Malaquias para cobrar o dízimo para as suas igrejas. Deus não autorizou eles para fazer isso. Nem mesmo os apóstolos não se apossaram de Malaquias 3, 8 a 10, cobrando dízimo e oferta, pois eles não tinham esse direito. Portanto, se lemos a história dos apóstolos, nós encontramos que eles viviam do suor do seu rosto, trabalhavam com as suas próprias mãos
E além disso, ainda tinha que socorrer os pobres e os necessitados que havia na igreja. Portanto, o texto aqui do livro de Números, capítulo 20, além da capítulo 18, versículo 20 até o 25, veja bem, Deus deu o dízimo foi para a tribo de Levi, tribo de sacerdotes levitas que eram deserdados. Portanto, se você quiser confirmar isso, veja uma Bíblia que tem mapa e olhe que na distribuição das terras da promessa, a tribo de Levi não herdou nenhuma área de terra, morava realmente numa área que pertencia ao santuário, chamava área dos levitas, mas não era realmente deles. Eles eram deserdados bens materiais, portanto, quando ele morria, não deixava nenhuma herança para os seus filhos, dos dízimos, das ofertas que recebia, ou das terras da promessa, pois eles não herdaram nenhuma área de terra. A única coisa que eles tinham era a aproximação com o seu Deus, o direito das coisas materiais era dos dízimos e das ofertas ao sábado. Além do mais, no capítulo 18, versículo 25, declara ainda que além do sacerdote pagar o dízimo, devolver o dízimo, ou receber os dízimos dos povos de Israel, eles tinham que também tirar um dízimo e devolver para o sumo sacerdote, conforme está no livro de Números mesmo, capítulo 18, versículo 25, declara: falou o Senhor a Moisés dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E esse dízimo dos dízimos era dado ao sumo sacerdote. Veja o versículo 28 do capítulo 18 de Números, que está claramente aí que o dízimo dos dízimos era para o sumo sacerdote Arão. O sumo sacerdote não tinha direito de receber o dízimo do povo, recebia dos levitas. A tribo de Levi, os sacerdotes é que davam esse dízimo para o sumo sacerdote. E, portanto, além do mais, veja que os dízimos eram devolvidos, era em mantimento, não era dinheiro, não. Por isso que Deus diz, para que haja mantimento em minha casa. Em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12 em diante de Deuteronômio, está claramente aí que o dízimo era cobrado, era em mantimento, era do produto da terra, não era dinheiro, não. Igual hoje as pessoas estão querendo ficar rico à custa do dinheiro do povo. Portanto, aqui no capítulo 26 de Deuteronômio, declara o seguinte, declara que os dízimos, além do mais, o dízimo era recolhido de 3 em 3 anos, que era recolhido o dízimo. No capítulo 26, versículo 12 de Deuteronômio declara, quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que coma dentro das tuas portas e farte. Por isso que Deus disse em Malaquias 3, versículo 10, para que haja mantimento em minha casa. Então aquele mantimento não era apenas para a tribo de Levi, conforme nós estamos deixando bem claro aqui na Bíblia. Você quer acreditar, acredite. Se não quer, continue enchendo os bolsos do seu líder. Portanto, aqui está, olha, quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, era de 3 em 3 anos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que coma dentro das tuas portas e farte. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei o que é consagrado da minha casa e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tenho ordenado, nada transpassei dos teus mandamentos, e nem deles me esqueci. E disse eu não comi na minha tristeza, e nem disto nada tirei para a imundícia, nem disto dei para algum morto. Obedeci a voz do Senhor Deus, conforme a tudo que me ordenaste tenho feito. Portanto, era
de 3 em 3 anos que era recolhido o dízimo. Para que era o dízimo? Para sustento dos levitas, dos órfãos, viúvas e dos pobres. E além do mais, era mantimento, não era dinheiro. E ainda mais nós temos aqui o texto de Neemias, capítulo 10. Neemias, capítulo 10, também é outro texto que declara claramente que quem que era dono dos dízimos e das ofertas. Capítulo 10, versículo 38 declara: e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, das câmaras do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta, alçada, do mosto, do grão, do mosto, do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, para que e assim não desamparariam a casa do nosso Deus. Então era para os cantores, levitas, porteiros, os sacerdotes, os órfãos, viúvas, como está lá em Malaquias, para que haja mantimento em minha casa. Alguns espertos declaram que não havia dinheiro naquela época, que é por isso que se devolvia em mantimento. Isso não é verdade. Veja bem a declaração do texto aqui de 2 Reis, capítulo 12, versículos 7 a 14, que declara que quando era para reformar um templo, como aconteceu lá, aí então era pedido para o povo dinheiro, até a quantidade suficiente para a reforma do templo. Quando o dinheiro já estava suficiente, aí então eles não recolhiam mais dinheiro do povo, igual se fazem hoje. Não tem dinheiro que chega para esses religiosos, compra bens e mais bens, e não contenta com o que tem e continua pedindo mais, para comprar boemia para suas vidas, para viver uma boa custa do povo. Isso por enquanto, porque Deus não dorme e nem tosqueneja. Chegará o dia que Ele vai chamar as contas todos esses enganadores que vivem fazendo isto com o povo, usando a sua palavra enganosamente. Portanto, vejam bem que os dízimos e as ofertas do Senhor Deus, Ele deu foi apenas para os levitas. Nenhuma igreja denominacional tem o direito de usar a Bíblia para cobrar coisa nenhuma. Primeiro porque essas igrejas não são da Bíblia. E além do mais, Deus não deu nada para esse povo. O texto declara que Deus deu foi para os levitas. Portanto, você deve ficar atento para que ninguém te engane. Portanto, nós vamos continuar falando na próxima mensagem a respeito da vida e que os líderes, os primitivos líderes da igreja primitiva levavam. Como é que eles se mantinham? Será que eles faziam comércio da igreja conforme hoje os líderes fazem? Portanto, fique atento para que você não perca a sequência dessas mensagens graves que devem te ajudar. Muito obrigado.